Laboratório de Toxicologia Ambiental apresenta Contaminantes aquáticos e saúde ambiental. A toxicologia ambiental é um campo da ciência que busca compreender os efeitos que as substâncias químicas encontradas no ambiente causam nos organismos vivos, como plantas, aves e peixes. Diversas ações humanas podem lançar substâncias perigosas no meio ambiente e contaminar o ar, o solo e as águas, gerando um desequilíbrio ambiental. Os efeitos dos contaminantes aquáticos em peixes é o principal foco dos nossos estudos, e dentre eles se destacam os fármacos, toxinas, metais atualmente conhecidos como elementos traços, agrotóxicos e compostos como óleos e petróleo. Esses contaminantes chegam de diferentes maneiras nos corpos da água, começando pelas substâncias usadas na agroindústria, como os agrotóxicos e fertilizantes. Eles podem atingir os lençóis freáticos e corpos da água através de seu uso intenso na agricultura. Nos corpos da água, os fertilizantes aumentam a concentração de nutrientes, fenômeno conhecido como eutrofização, criando condições ideais para a proliferação de alguns micro-organismos, como as cianobactérias, produtoras de cianotoxinas. O despejo de efluentes domésticos e industriais, além de contribuir para o aumento da eutrofização, também pode liberar compostos orgânicos, metais e fármacos no ambiente. O descarte incorreto de medicamentos também tem grande impacto na contaminação dos ambientes aquáticos. Contudo, não é só de culpa que vive o homem. Algumas das contaminações também podem ocorrer por processos naturais, como por degradações de rochas, atividades vulcânicas e incêndios florestais naturais. Por fim, grandes acidentes ambientais também são responsáveis por trazer substâncias perigosas aos ambientes aquáticos. Você consegue lembrar de algum caso de contaminação no Brasil que gerou grande preocupação por parte dos especialistas? Vamos relembrar alguns deles. Alguns desses acidentes são mais antigos, como a tragédia do Césio 137, em Goiás, onde centenas de pessoas foram contaminadas por um material radioativo como consequência do abandono de uma clínica de radioterapia. Um outro episódio, conhecido como tragédia da hemodiálise, aconteceu em Pernambuco. A água utilizada na terapia estava contaminada com microcistina, uma cianotoxina hepatotóxica, e isso foi responsável pela morte de cerca de 60 pessoas. Além desses acidentes, há décadas que os biomas brasileiros, como a Caatinga, o Cerrado e, em maior escala, a floresta amazônica, são alvos de queimadas e incêndios ilegais. Vocês sabiam que essas ações podem emitir gases tóxicos e interferir nas características físico-químicas das águas? Isso pode provocar a morte de milhares de organismos aquáticos e causar problemas para os ecossistemas. Nos últimos anos, também fomos surpreendidos pelo rompimento de barragens com resíduos de mineração em Minas Gerais. A lama tóxica, composta por diversos metais, atingiu bacias hidrográficas do sudeste brasileiro e destruiu ecossistemas próximos a esses rios. E por último, vimos em 2019 o vazamento de petróleo na costa do Nordeste e Sudeste do Brasil. O vazamento de óleo, petróleo e outros petroderivados já haviam ocorrido antes no Brasil, seja em áreas litorâneas, em matas ou em rios. Essas substâncias podem permanecer na água, no solo e no sedimento e até se concentrar nos organismos vivos, apresentando risco à saúde humana. Mas como algum desses contaminantes que são encontrados nas águas pode afetar a saúde humana? Imagine que você está consumindo um peixe. Esse peixe foi pescado em um rio com altas concentrações de metais como chumbo, arsênio e cromo. Esse peixe permaneceu nesse rio por muito tempo, e por isso as concentrações de metais em seu organismo é alta. E você, ao se alimentar desse peixe, estará ingerindo toda a concentração de metais presentes nele, que agora ficarão concentrados em seu corpo e terão efeitos no seu organismo. Além disso, a presença de contaminantes na água em que bebemos também pode ser uma fonte de contaminação, visto que os métodos convencionais de tratamento de esgoto não são totalmente eficazes para a remoção dessas substâncias. E é com os compostos presentes nas águas que o Laboratório de Toxicologia Ambiental da Universidade Federal do Paraná trabalha. Coordenado pela professora doutora Helena Cristina da Silva de Assis, nele são desenvolvidas diversas pesquisas sobre as consequências dos contaminantes na saúde dos peixes, além de pesquisas de métodos que visam diminuir a concentração desses contaminantes, melhorando a qualidade da água e a qualidade de vida das espécies que entrarão em contato com o ambiente aquático.
Mas como o Laboratório de Toxicologia Ambiental avalia quais são as consequências causadas pelos contaminantes, afinal? Tudo é feito a partir da análise de biomarcadores. Você sabe o que são biomarcadores? Biomarcadores são respostas que indicam efeitos sobre a saúde. Eles podem servir como um exame que fazemos. Os biomarcadores que utilizamos no laboratório são os genéticos, danos do material genético, bioquímicos, enzimas que nos protegem de danos, conhecidas como enzimas do sistema antioxidante, histopatológicos, que avaliam danos em tecido, imunológicos, que avaliam alguns componentes do sistema imune, e hematológico, que é a caracterização de células sanguíneas. Para exemplificar um biomarcador, usaremos o exemplo de um exame sanguíneo. Quando nós analisamos parâmetros hematológicos, nós tentamos verificar o que há de errado com a nossa saúde, antes que ela seja ainda mais afetada, não é mesmo? E os biomarcadores nos permitem avaliar justamente isso. Nós analisamos os possíveis efeitos precoces na saúde dos peixes, a fim de evitar que efeitos tardios, como a morte, ocorram como resultado da exposição a esses contaminantes. Alguns dos possíveis efeitos causados por esses contaminantes é o estresse oxidativo e a ativação do nosso sistema antioxidante. Mas, você sabe algo sobre isso? O estresse oxidativo é uma situação onde são gerados um excesso de radicais livres que, posteriormente, causam danos no organismo. E o que são esses radicais livres? São moléculas altamente instáveis que podem se ligar a proteínas, lipídios e ácidos nucleicos, e que podem causar danos em membranas plasmáticas e no DNA. Alguns contaminantes desencadeiam a produção intensa desses radicais, e cabe ao nosso sistema protetor, composto por enzimas antioxidantes e de biotransformação de compostos, combater essas moléculas e evitar os danos celulares. A atividade dessas enzimas, assim como os danos causados pelos radicais livres, são alguns dos biomarcadores bioquímicos que avaliamos no nosso laboratório e que nos ajudam a entender os impactos dos contaminantes na saúde dos peixes. Muito obrigado por assistir ao nosso vídeo e fiquem ligados nas próximas edições.